Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pauta 2, programa que te conecta com os principais assuntos do momento, te deixa bem informado e hoje destaque para um conflito, uma briga entre o bilionário Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em debate, a regulação das redes sociais no Brasil. Pois é, e agora o Elon Musk é alvo de uma investigação aqui no Brasil depois de ter acusado Moraes de censurar a plataforma X e de chamar o magistrado de ditador e ainda ameaçar desobedecer às ordens judiciais e reativar contas bloqueadas por espalhar desinformação na sua plataforma. O bilionário também ameaçou desobedecer às ordens judiciais. Em resposta, Alexandre de Moraes abriu uma investigação contra Elon Musk por incitação ao crime e obstrução da justiça. O ministro também incluiu o Musk em uma investigação contra milícias digitais, acusando o bilionário de instrumentalização criminosa da plataforma. E olha só, gente, as confusões, as polêmicas sobre a questão não pararam por aí e resultaram em diferentes desdobramentos. E para a gente analisar este assunto no Pauta 2 de hoje, o que está por trás de todo esse conflito, de toda essa discussão, nós recebemos no programa de hoje o jornalista, advogado, doutor na área de comunicação e sociedade pela Universidade de Brasília, a UNB, Marcos Urupá. Marcos, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Pauta 2. Eu que agradeço o convite, é muito bom debater esse tema com vocês aí, estou muito honrado de estar aqui no Pauta 2. Marcos, o tema tem chamado muito a atenção, uma questão que a cada dia, acho que até mais do que isso, a cada hora há desdobramentos em relação a este assunto, a esse conflito, como nós estamos aqui, desde uma manifestação do empresário, do Elon Musk, para as respostas do ministro Alexandre de Moraes. Qual a sua análise nesta introdução aqui deste conflito entre as duas partes? Olha, na verdade é o seguinte, eu acho que a gente tem que dar alguns passos atrás para entender em que contexto está se dando esse debate, né? Há um tempo, o Brasil está tentando fazer um debate sobre a importância de ter determinadas regras para as plataformas digitais que operam aqui no país. Nós tivemos... E o 8 de janeiro, né, os atos golpistas de 8 de janeiro anteciparam um pouco e trouxeram a emergência de se olhar para isso com um pouco mais de atenção. Existem alguns projetos que tramitam no Congresso sobre isso, mas enquanto a gente não tem uma lei muito específica que é atualizada e que aponte determinadas obrigações um pouco mais profundas sobre o funcionamento dessas plataformas e formatos de responsabilidade, de transparência, o Poder Judiciário tem atuado, não é? Então, depois especificamente do 8 de janeiro, o Poder Judiciário entrou em ação com esse inquérito das milícias digitais, né, que tem aí a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive o Elon Musk acabou de ser incluído agora nele, como um dos investigados. Nós temos as regras do TSE sendo feitas para funcionamento do uso de tecnologias, como por exemplo de inteligência artificial durante o processo eleitoral que se avizinha, tendo experiências, observando as experiências anteriores das eleições. Então, mediante todo esse cenário, todo esse contexto, há resistência desse setor da tecnologia, dessas plataformas, em se adequarem a essas novas regras, a esses novos ditames. Isso porque a gente tem que voltar mais um pouco atrás para entender que lá atrás, como é o entendimento global até então, né, do que são essas plataformas e sites de internet de uma maneira geral. Quando a internet surgiu, os primeiros sites surgiram, eles foram qualificados e são qualificados como intermediários, ou seja, eles não são responsáveis por conteúdos produzidos por terceiros.
E isso vigora, em tese, isso vigora até hoje. É um entendimento, nos Estados Unidos é assim, se você entrar com uma ação contra alguma das plataformas cobrando, como já teve recentemente uma contra o Google, em que uma família questionou como o YouTube mostrava vídeos para sua filha, acabou influenciando sua filha a entrar no grupo no Estado Islâmico. E ela disse: olha, o YouTube ajudou a isso e tudo mais. A Suprema Corte Americana entendeu que o YouTube não era, que o Google não era culpado por aquilo, que aqueles vídeos não eram necessariamente produzidos pela plataforma. Tem todo um arrazoado sobre isso. E esse é o entendimento que vigora até hoje. Só que nós sabemos que não é bem assim mais. Há muita tecnologia por trás, há uma lógica algorítmica, já há pesquisas e próprios relatos de pessoas que trabalham nessas plataformas que mostram que quanto mais conteúdos você tem de discurso de ódio, de discurso misógino, de discriminatórios, enfim, violentos, você tem mais engajamentos e mais audiência nela. No fundo, as plataformas querem audiência, para isso, então, poderem exibir publicidade. Então, esse é o grande modelo de negócio que funciona e que causa resistência das plataformas até hoje. Então, é nesse cenário que acontecem determinadas movimentações do Elon Musk. Só que ele tem um agravante, e é preciso a gente colocar isso também na mesa e no nosso entendimento. As plataformas acabaram se tornando espaços onde diversos setores potencializam ou se até mesmo se organizam com discursos conservadores. Parte da polarização que nós temos no Brasil hoje vem dessa arena. Então, quando o Elon Musk parte para cima contra o Poder Judiciário, já que nós temos os projetos de lei que estão tramitando no Congresso que não conseguiram avançar a contento, o Judiciário tem atuado. Na ausência de uma legislação, o Judiciário, olha, a gente tem que mitigar direitos aqui. Né? Então, o Judiciário tem atuado. E o 8 de janeiro, voltando ao que eu falei, também antecipou um pouco desse entendimento. Então, é nesse contexto que surge esse debate do Elon Musk e do Moraes. O Elon Musk, quando surge, se junta a um movimento e potencializa e dá mais canalização e voz ao movimento de ultradireita conservador que existe no Brasil até hoje, principalmente pós as eleições de Jair Bolsonaro. Não que esses setores não existiam antes, eles já existiam, mas eles se potencializaram, ganharam força e se tornaram um pouco mais orgânicos nessas plataformas e redes sociais. Não à toa, depois da manifestação do Elon Musk contra Alexandre de Moraes, Bolsonaro, Nicolas Ferreira, o próprio Alan dos Santos, por exemplo, fizeram lives saindo na defesa dele, usando o argumento da liberdade de expressão, de que na verdade o que o Alexandre de Moraes está fazendo é censura. E não é bem assim. Na verdade, no que nós estamos vendo, são medidas para se garantir um ambiente digital um pouco mais seguro. Então, no fundo, esse contexto, essa voz do Elon Musk, ela se soma e as análises apontam que ela se soma, inclusive, ao movimento global de extrema-direita internacional, como ele tem agido em alguns outros países também para isso, na medida que ele tenta confrontar e se tornar um ator relevante. De uma forma ou de outra, o X, o antigo Twitter, eu sempre chamo o X de Twitter até hoje, né? A gente não perdeu essa mania, ele é uma grande fonte de informação para muita gente. Né? Quem segue jornalistas aqui e noticiários vê ali furos, não é, de vários repórteres, por exemplo, que pauta depois a imprensa tradicional, a grande imprensa, os meios de comunicação analógicos e digitais em busca de informações mais apuradas, mas ele é uma grande fonte de informação, então ele tem uma relevância na sociedade. E nesse sentido, ele também dá mais protagonismo à própria plataforma dele, que no fundo Ô, está Marcos, tendo perda financeira, não é? e o interessante é que é um contexto muito amplo, não é como você traz para a gente, se não é um contexto apenas de agora, de um conflito atual, Não. mas é um conflito e são questões que elas permeiam, inclusive, não é, Arthur? Até a história brasileira. Com certeza. E o Elon Musk, inclusive, ele enxerga... na verdade, o Twitter, quando ele surgiu, ele meio que transformou o jornalismo, na verdade. Né? Ele mudou muito a forma da gente se comunicar. E através dela também outras redes sociais surgiram aí depois.
mas o Twitter realmente ele fez uma transformação muito grande e quando ele assume o controle do Twitter, ele fala "The bird is free", ou seja, o pássaro está livre. E ele tem muito esse discurso, né, liberal. E quando ele tem esse atrito com o Alexandre de Moraes, ele fala das contas bloqueadas na justiça. E que contas são essas e por que elas foram bloqueadas? E o que isso pode trazer nesse debate, ainda mais agora no contexto de eleição aqui no Brasil? O inquérito das milícias digitais, na verdade, ele foi aberto depois do 8 de janeiro, onde foi-se analisado como as redes sociais serviram de espaços para esses discursos que atacavam as instituições. E, nesse sentido, perfis com diversos seguidores, com alto poder de mobilização nessas redes sociais, e o X, o antigo Twitter, não era diferente, foram espaços de disseminação desses ataques. Então, nesse sentido, uma das decisões que o Alexandre de Moraes proferiu é sobre o bloqueio de determinadas contas. Uma das famosas, por exemplo, é do Alan dos Santos, e a sua conta no Terça Livre, né? Que era uma pessoa que tinha uma extrema relevância, inclusive no YouTube. Todas as redes sociais dele foram canceladas. Temos o caso do Monark também, não é? Então, que teve seu perfil bloqueado, ou seja, no fundo, ele tentou bloquear, ele pediu o bloqueio para que as plataformas fizessem o bloqueio de contas que tivessem discurso de ódio e atentassem contra as instituições e contra a democracia. Foram essas as contas. E, Marcos, a gente está falando um pouquinho sobre o Elon Musk. Eu gostaria de saber sua opinião sobre o posicionamento dele, né, com essas falas. A gente pode enxergar que ele está visando uma questão financeira ou é exatamente política, né? Ele está falando sobre o posicionamento político dele em relação à política brasileira. Eu não descarto essa hipótese, eu tendo a concordar com ela. Primeiro, o Elon Musk, assim, é preciso assim, reconhecer o quanto, dentro do campo, ele é um baita do empreendedor. A história da SpaceX, os satélites que ele lançou aí com a Starlink, mobilizou a Tesla com os carros elétricos, não é? Desestabilizou e impactou diversos mercados antes consolidados, não é? Então ele tem um viés aí empreendedor que é muito forte, né? Ele não poupa recursos nesse processo de inovação. Resumidamente é um pouco isso. E aí, olhando o mercado de carros elétricos, nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, aquela BID, não é? BID, ou BID, que teve um crescimento exponencial na venda aqui no Brasil, e o Brasil é um grande mercado consumidor, assumiu a fábrica da Ford lá em Camaçari, por exemplo, não é? E está com uma produção assim, exponencial de carros elétricos. Então, quando o Elon Musk faz essa movimentação, para que setor ele está sinalizando? Parece política, mas ele sinaliza para o campo político que tem relevância, e basta a gente olhar para o parlamento brasileiro, por exemplo. O parlamento brasileiro hoje é um parlamento que alguns dizem que ele é dividido. Eu não encaro que ele seja dividido. Eu acho que o campo ali de extrema direita, conservador, ele tem uma extrema relevância. Uma extrema relevância. E aí ele dialoga com esse campo político, que é o setor que elabora leis, que pode aprovar uma série de questões e facilidades para quem quer investir no Brasil, por exemplo, e ele vê ali uma porta de entrada para se embrenhar economicamente com seus empreendimentos com mais força aqui no Brasil. Há também a questão do minério, não é? Da fabricação do lítio, que é uma um dos elementos necessários para você ter a produção. É um metal super leve, digamos assim, aonde é necessário para esses carros elétricos, por exemplo. Ele estava em negociações com uma empresa que explora isso aqui no Brasil, né? Mas essa fábrica chinesa, a BID, chegou e começou a fazer uma outra negociação e tirou ele do páreo. Então, sim, eu concordo com essa análise, sem dúvida. Há movimentações e interesses econômicos muito bem
definidos por trás disso, principalmente porque ele consegue angariar com esse discurso dele um espectro político de influência tanto na política quanto na economia brasileira. Só para a gente fechar aqui o raciocínio, nesta primeira parte ainda do programa, Marcos, mas ele não une, conforme a sua conveniência, o seu bel prazer, esses dois campos, político e econômico, à medida em que ele toma posturas distintas em determinados países. Em países do Oriente Médio, ele age de uma forma, em países como o Brasil, de outra forma, na Europa, de uma forma distinta. O que você entende em relação a isso? Sim, ele age diferente nesses países porque as coisas para ele nesses países já estão em andamento. Aqui no Brasil não estão, não é? Então, o que há em andamento para ele aqui que ele tem de grande relevância é a autorização que ele conseguiu ainda no governo Bolsonaro, na gestão do ministro das Comunicações ali, Fábio Faria, a autorização para operar o satélite da Starlink, por exemplo, que isso, inclusive, é uma coisa que merece uma análise mais profunda e uma atenção, porque são satélites. Hoje, o mercado de satélites sofreu um rebuliço com a entrada da Starlink, que ela está oferecendo serviço de melhor qualidade comparado a determinados outros provedores de conexão via satelital, de conexão de internet via satelital. Então, e são equipamentos que são vendidos mais de varejo, digamos assim, não é? Então, ele ainda está caminhando, é a empresa que mais cresce, não é? E aí, quando você tem uma empresa que tem uma pessoa com o perfil dele à frente, que não tem uma sede organizada com uma representação física, não tem Starlink Brasil SA, digamos assim. Tem uma representação comercial aqui, mais ou menos, que executa determinados serviços para eles, mas é diferente das outras empresas. Quem não garante que determinadas conexões poderão ser desligadas? Quanto mais o poder público, políticas públicas ou pessoas dependam dessa conectividade, poderão, na verdade, estar se tornando refém. Então, no fundo, esse é o empreendimento dele aqui que no Brasil que tem avançado. Só que não é o grande, a galinha dos ovos de ouro dele são essas são os carros elétricos, né? E é essa questão aí da compra de fabricação de fontes de minério do lítio, né? Que é importante para os carros elétricos. É só a primeira parte do Pauta 2 de hoje. Em destaque, a regulação das redes sociais no Brasil. Recebemos aqui Marcos Urupá, doutor na área de comunicação e sociedade. Não saia daí, o Pauta 2 volta já já. Já estamos de volta com o Pauta 2 de hoje. Destaque para a edição atual sobre a regulação de redes sociais aqui no Brasil. E nós estamos recebendo o jornalista, advogado Marcos Urupá. Doutor, hoje existe algum tipo de regulamentação, até no bloco anterior, você começou a destacar um pouco a respeito deste assunto, né, que necessita de uma regulação mais profunda. Se existe uma mais profunda, quais são as regulamentações atuais, né, a respeito desse tema? Olha, para além do que já existe de algumas decisões e resoluções, como a do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, existem algumas coisas muito pautadas nas relações de consumo, como o Código de Defesa do Consumidor, mas, em específico, sobre esse tema, eu destacaria o Marco Civil da Internet, especificamente o artigo 19, que hoje é objeto de análise de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, né? Quando foi aprovado em 2019, ou em 2014, perdão, o artigo 19 do Marco Civil preconiza que as plataformas só serão responsabilizadas por conteúdos advindos de terceiro, no caso, por descumprimento de decisão judicial. Esse é o ponto, por exemplo, que faz com que Elon Musk seja um dos investigados aqui no Brasil. Porque, por natureza, descumprir decisão judicial é um ato ilegal, né? Enfim, Código Penal, Código Civil e tantos outros códigos que nós já temos aqui dentro do campo canônico do direito brasileiro.
mais específico no campo da internet, o artigo 19 do Marco Civil. Hoje o STF vai se debruçar sobre esse tema. Depois desse caso do X, do Elon Musk e do Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli, que é relator do recurso extraordinário que está em análise lá, disse que, olha, eu vou votar até final de junho, já que o texto que tramita no Congresso aí sofreu algumas reviravoltas. A gente pode falar dele daqui a pouco, mais para frente. Então, hoje, no cenário brasileiro, no cenário jurídico brasileiro, eu destacaria o Marco Civil da Internet como o documento legal que atribui uma modelagem de responsabilização para as plataformas. Está se querendo alterar isso, mas não para causar censura ou para fazer perseguição a determinados perfis, né? Como o debate hoje colocado na mesa tenta fazer, especialmente pelo campo conservador e de direita, mas para exigir determinadas responsabilidades dessas plataformas que, no fundo, acabaram se tornando grandes meios de comunicação, né? Elas afetaram, inclusive, o mercado de comunicação como um todo. Então, quando você tem, por exemplo, estamos numa conversa entre 4 pessoas, nós temos 4 perfis, por exemplo, de uma rede social, de uma timeline de uma rede social completamente diferente. A partir de nossos gostos, há uma moderação de conteúdo. E quais são os critérios para que se realize essa moderação? As plataformas dizem que, olha, são a partir dos gostos e do que o usuário costuma consumir. Ou navegar, né? Mas por que determinados... Eu estou vendo um vídeo no YouTube e aparece do nada um vídeo de extrema direita fazendo alusão aos atos golpistas ou alguma coisa do tipo. Então, é um pouco isso o que nós temos hoje no debate de futuro para tentar regular as responsabilidades dessas plataformas. E dentro desse cenário existem propostas, inclusive propostas que vão ser refeitas, quem sabe, né, Samuel, que é no caso do PL das fake news, que chegou a ser aprovado pelo Senado, está parado na Câmara, pode ser retomado em breve. E dentro disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o ministro das Relações Institucionais do governo federal, o Alexandre Padilha, falaram recentemente sobre a necessidade de se regular as redes sociais. O Senado Federal aprovou em 2020 um projeto de lei de regulação das plataformas digitais. Eu considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão, são regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais de não permitir que esse ambiente seja um ambiente de vale tudo, para que haja adesão de pessoas e com isso se gere mais lucro para essas plataformas digitais. A melhor resposta que o Brasil pode dar a isso que eu considero um ataque inadmissível à Suprema Corte e à própria soberania brasileira é a resposta político-institucional. De um lado, todo o apoio ao trabalho que é feito pelo Judiciário, pelos instrumentos de apuração de quem utiliza as redes sociais para atos criminosos, seja a propagação de discurso de ódio, relação com crimes, que são crimes da vida real e que alguns acham que não são crimes no mundo digital, como pedofilia, ódio, incitação à violência, ataques contra a democracia. Então, a resposta institucional dá todo o apoio e garantia que os procedimentos de apuração continuem acontecendo dentro do devido processo legal e, ao mesmo tempo, o debate político que o Congresso Nacional vem fazendo. Daqui a pouquinho, Marcos, a gente vai ouvir a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, sobre o PL das fake news ou a nova estruturação que a Câmara dos Deputados está fazendo em relação a este assunto. Mas antes eu queria sua análise, a partir da manifestação do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, e também do próprio ministro Alexandre Padilha. Quando o Elon Musk ele faz essas diferentes manifestações, até ataques, essa resposta institucional, de certa forma, ela coloca em equilíbrio a soberania do país, do Brasil procurar regulamentar, de colocar limites dentro da sua ordem nacional?
Eu acho que é importante destacar uma coisa. O Brasil, no campo da internet, o Brasil ele é meio vanguarda nos aspectos regulatórios, tá? Basta ver quando nós aprovamos o Marco Civil da Internet em 2014. O Marco Civil da Internet foi fruto de um processo de amplos debates que começou em 2009, 2010. Passou por consultas públicas, passou por debate no Congresso, passou por embates de grupos de interesse, mas acabou sendo aprovado. E quando ele foi aprovado, foi uma das primeiras leis que já apontava direitos e deveres dos usuários da internet no Brasil. Tanto é que, por muitos especialistas internacionalmente, ela foi chamada de Bill of Rights da internet. Então, o Brasil ele tem um protagonismo nisso, não é? Em se debruçar sobre aspectos regulatórios da internet. Quando o ministro Alexandre Padilha e o senador Rodrigo Pacheco apontam a necessidade de se regular e atribuir mais responsabilidade para as plataformas, na verdade eles estão querendo dizer aí, tentar coadunar e se somar a um debate global, que o Brasil tem um nível de protagonismo também internacional, de que não tem mais como se pensar essas plataformas apenas como os meros intermediários, né? Até porque, seja por impactos econômicos, por impactos sociais, pelos abalos à democracia, basta a gente ver, por exemplo, o que são as fake news ou os conteúdos desinformativos. Esses conteúdos já ocasionaram mortes, pessoas já morreram porque foram citados determinados procedimentos e processos e crimes e, na verdade, elas não tinham nada a ver e morreram. Então, a desinformação, a fake news, conhecida popularmente como fake news, ela é um problema muito sério, né? Então, é preciso que nós tenhamos aí medidas e métricas e um nível de responsabilização os atentados às escolas, as escolas, por exemplo, também, aonde diversos conteúdos trafegaram e circularam nessas redes sociais e nada foi feito. Os ataques do 8 de janeiro, as lives ao vivo, onde as pessoas faziam convites, venham, venham, o cara subindo, a pessoa subindo a rampa do Congresso, quebrando objetos históricos de quase 300 anos que estavam aqui no Brasil, obras de arte, e nada foi feito, sabe? No veículo de comunicação tradicional, isso poderia muito bem acabar no fim da concessão de rádio e televisão, ou no minimamente no debate sobre isso, ou a necessidade, olha, vocês vamos debater no campo jurídico isso, não é? Ou numa retratação. E isso não é feito, isso não foi feito, por exemplo, por essas plataformas digitais. Então, é isso que está em jogo hoje, é isso que, no fundo, o ministro Alexandre Padilha e o senador, presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, tentam colocar como algo urgente e necessário, porque o problema só se agrava. É muito ruim nós termos uma pessoa, uma pessoa que é dono de uma plataforma gigantesca, com capital global, de influência, de grande influência, dizendo que vai descumprir leis brasileiras. Sabe? Tipo, olha, aqui quem manda sou eu. É você administrar o seu negócio com umbigo ao seu bel prazer. Então, no fundo, tentar colocar para o Brasil a necessidade desse debate. Mas, como eu falei, esse debate vai ser feito numa arena chamada Parlamento Brasileiro. E o Parlamento ele reflete muito daquilo que é colocado. São escolhidos por eleições e é um reflexo um pouco da sociedade, do espelho da sociedade em alguma medida, não em toda, mas em alguma medida. Então esse debate lá ele é um debate muito tenso, né? Não à toa, basta ver o que foi feito com o projeto 2630, conhecido PL das fake news, que quando foi aprovado no Senado, saiu de uma forma, chegou na Câmara, o deputado Orlando Silva fez um trabalho magistral ali como relator, sendo relator do grupo de trabalho. É importante frisar que o Lira, quando cria esse grupo de trabalho que ele anuncia, que a gente vai daqui a pouco, né, discutir com mais profundidade, é o segundo grupo de trabalho que ele cria para o tema. Então é um sinal de uma resposta de que, bom, grupo de trabalho não há uma previsão regimental dentro da Câmara, né? Não há paridade, obrigação de paridades de partidos e bancadas. Então, tem que ver o que vai sair desse negócio. Quem vai ser o presidente? Quem vai ser o relator?
há diversos aspectos do texto que podem sofrer grandes alterações, mas que para se chegar até aqui ele foi fruto de 15 audiências públicas, 12 audiências públicas com diversos grupos de interesse. Orlando Silva mediou diversas ações, ouvindo plataformas, sociedade civil, atendendo determinados aspectos do que os parlamentares colocavam. E aí voltamos para a estaca zero. Um debate que já durava 4 anos, retrocedeu e jogou para o ralo ali 4 anos do procedimento. Agora, eu não sei como nós vamos ficar dentro de futuras leis. Enquanto isso, o judiciário está atuando. Pois é, Marcos, como você mencionou aí, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele recriou nesse grupo de trabalho, então agora a gente vai ouvir o que ele falou sobre a regulação das redes sociais lá na Câmara dos Deputados. O projeto das fake news PL 2630, sem acordo, não será votado pelos deputados. Além de propor a fiscalização das plataformas digitais, a proposta previa a responsabilização das grandes empresas que controlam essas mídias, como o Google e a Meta, as chamadas Big Techs. Em reunião de líderes, governo e oposição concordaram em criar um grupo de trabalho para construir um novo texto que pretende regular as redes sociais. Segundo o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, a ideia é votar um projeto que contemple um grande acordo sobre o tema. Nós estamos formando hoje um grupo de trabalho composto por parlamentares de partidos que queiram fazer parte da confecção desse tema. Vamos entrar em contato com, segundo o deputado Elmar, o relator, o senador Eduardo Gomes, que parece-me que está discutindo um texto no Senado de inteligência artificial, para ver se a gente consegue, num curto espaço de tempo, fazer uma construção de um texto que tenha a oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem as disputas políticas, ideológicas que estão em torno do 2630. Ele está fadado a não ir a canto nenhum, por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. A regulação das redes sociais voltou a ser assunto do Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados após as declarações polêmicas do dono da rede social X, antigo Twitter, Elon Musk, que criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o governo brasileiro. Musk afirmou que reativaria contas bloqueadas da mídia social, desrespeitando ordens judiciais brasileiras. Pois é, Marcos, a gente tem até então no Brasil, 2 leis muito importantes sobre serviços digitais, a Lei Geral de Proteção de Dados de 2018 e o Marco Legal da Internet. Então, quais são as lacunas dessas 2 leis e o que a gente pode esperar de diferente na nova regulação dos serviços digitais aqui do Brasil, que tanto se fala no momento? Olha, na Lei Geral de Proteção de Dados, eu acompanhei bem de perto a sua promulgação, sua tramitação. Eu acho que, enquanto lei, enquanto documento legal, ela foi muito bem amarrada, digamos assim, não é? Agora, o que resta no aspecto da proteção de dados é um fortalecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados criada a partir da lei. Criada ali, né? Enfim. Então, está tendo avanços, ela hoje é uma autarquia especial, mas ainda não tem uma dotação orçamentária própria, não tem o corpo efetivo técnico próprio, não é? O tema dados pessoais estão em todos os lugares, mas ela já implantou uma série de regulamentos, né? Ela já trouxe uma série de balizas para tratamento, já iniciou processos de apuração e investigação por vazamento. Então, ela está caminhando. No aspecto da proteção da lei LGPD, digamos assim, eu não vejo grandes questões. Dentro do Marco Civil, o grande debate hoje é, como eu falei, o artigo 19. Por isso que há setores que defendem uma atualização dele, em especial sobre essa questão da responsabilização das plataformas, digamos assim. Há um debate sobre a neutralidade de rede, mas isso é um outro tema, não é o nosso escopo aqui da nossa conversa. E pessoas que entendem que o artigo 9º lá, que trata de neutralidade de rede, tem que cair, porque neutralidade de rede, enfim, aí é um debate mais econômico, então a gente pode conversar sobre isso num outro momento. Mas eu diria que há uma atualização do Marco Civil da Internet em específico sobre essa questão da responsabilização das plataformas, que é isso que o Supremo vai julgar, a inconstitucionalidade ou não
de repercussão geral desse artigo, digamos assim, não é? Eu destacaria esses dois aspectos sobre a sua pergunta. Marcos, nosso tempo ele já está avançado aqui nesse bloco, mas eu queria encerrar. Você trouxe uma contextualização dos atuais instrumentos legislativos que existem no Brasil em relação à internet. E aí, com base nisso, falamos muito aqui a respeito da postura, do discurso do Elon Musk, mas e do ministro Alexandre de Moraes? Ele teve algum excesso baseado nos marcos já existentes ou não? Ele mesmo tendo aí esse ativismo judicial, de certa forma, ele agiu dentro do que a lei estabelece. Aí é uma opinião minha que eu vou transmitir aqui, né? Eu acho que a grande questão é que o inquérito das milícias digitais está se tornando, na verdade, o grande elemento, o grande vetor do debate regulatório de plataformas no Brasil. Ativismo judicial parece uma palavra meio bicho-papão, não é? Meio, tipo, intervencionista, mas isso tem... nessa área, especificamente, ele tem sido feito muito por conta de uma ausência de uma lei que aprofunde esses aspectos contemporâneos do que a internet se tornou, do que a atuação das plataformas digitais. Então, o fato é que nós temos um problema muito grave, que tem afetado a democracia como todos e todos os seus aspectos, quando nós falamos de democracia, tá? Instituições de liberdade de expressão, qualidade da informação, violência, segurança pública, né? Pirataria. Então, esse é um aspecto que hoje está posto, que são os problemas que nós temos que olhar e encarar, não é? Então, sobre esse inquérito, eu acho que assim, ele tem se tornado um grande repositório para digamos assim, quem tem afrontado a democracia, as instituições. Mas se você observar uma coisa que chama atenção nesse processo do Elon Musk, é o seguinte, é que, de fato, Elon Musk deixou claro que, eu não vou cumprir decisões judiciais brasileiras, né? Eu sou a favor da liberdade de expressão. Mas ele, em nenhum momento, atacou de uma maneira direta, por exemplo, a Suprema Corte. A resposta dele foi muito voltada ao Alexandre de Moraes em específico. Foi uma baita de uma estratégia, porque ele desceu o nível do debate para o nível do pessoal. E pareceu que a reação do Alexandre de Moraes foi uma reação pessoal. Não sei se vocês concordam com essa análise. Ele não atacou de uma maneira direta. Na minha avaliação, ele atacou sim. Quando ele descumpre, houve uma infração legal que ele cometeu. Há uma infração legal quando ele diz, olha, eu não vou cumprir decisão judicial. Aqui quem manda sou eu e fim de papo. Não dá para ser assim. Né? Não dá para ser assim. Agora, nesse procedimento, nós temos as decisões do judiciário que tem poder de cúmplice também. Né? Nessa ausência, nessa lacuna. Então, não sei se você observa que as coisas elas se enrolam, mas em relação a especificar o inquérito, eu acho que esse inquérito ele tem que chegar no fim em algum momento. Ele tem que chegar no encerramento, seja ele qual for, porque ele está permanentemente aberto, digamos assim, a decisões colocadas e proferidas dentro dele. Uma dessas são as de bloqueio desses perfis, mas dentro do ordenamento do jurídico brasileiro é o único espaço aonde você pode fazer uma atuação para combater esses determinados tipos de prática. Mas é interessante essa análise que você faz a respeito aí desse contexto, né, de certa forma, e ele parece sim, né, uma estratégia para não, de certa forma, atacar as instituições, apesar das colocações feitas por ele. É um assunto que a gente pode aprofundar no próximo bloco. O Pauta 2 vai para mais um intervalo. Não saia daí, voltamos com os destaques finais na edição de hoje. Chegamos ao último bloco do Pauta 2 de hoje. Nós estamos falando nesta edição sobre as regulações das redes sociais
aqui no Brasil e estamos recebendo aqui o doutor na área de comunicação e sociedade, Marcos Urupá. Bom, nós falamos aqui de um contexto nacional, mas dá, Marcos, para a gente fazer comparações com o que acontece em outros países. Por exemplo, recentemente na União Europeia houve uma aprovação de um instrumento legislativo também em torno das grandes empresas, das Big Techs. Isso, de certa forma, pode ter consequências para outras regiões do mundo e afetando também esse debate? Sem dúvidas, sem dúvidas. É muito bem colocado o que tu apontaste sobre o regramento europeu. Lá eles fizeram 2 regramentos, o Digital Services Act e o Digital Markets Act, né? Um regula muito mercado, publicidade, e o outro regula os serviços como um todo. No frigir dos ovos, o que está colocado ali são alguns aspectos de modelo regulatório, digamos assim, não é? Análise de riscos sistêmicos. Isso é uma coisa que o Brasil incorporou. O Poder Executivo brasileiro, quando fez sua contribuição e enviou para o Congresso a sua contribuição do que deveria ser essa regulação de plataformas aqui no Brasil, colocou isso, e alguns dos aspectos desses riscos sistêmicos foram incorporados na última versão do relatório do 2630 pelo deputado Orlando Silva. E o que são esses riscos sistêmicos, né? Por exemplo, são considerados riscos sistêmicos de difusão de conteúdos considerados ilegais e com efeitos negativos no exercício dos direitos fundamentais, não é? Com liberdade de expressão, proteção a crianças, digamos assim, né? Então, as plataformas lá na União Europeia, as plataformas têm obrigação de analisar e retirar determinados conteúdos que tenham esse perfil. Elas se permitem fazer auditorias, né? Ou seja, permite que se elas tenham procedimentos de accountability também, né? De prestação de contas. Elas são obrigadas a ter auditorias independentes para verificar como determinados conteúdos e análises sobre determinadas posturas e boas práticas, se elas estão sendo implementadas ou seguidas ou não. Abertura de dados para pesquisa, relatórios de transparência, não é? Isso é um ponto que é importante, essa questão da transparência algorítmica, né? Porque no meu perfil aparece, por exemplo, determinados tipos de conteúdo e no seu perfil aparece outros tipos de determinado conteúdo, não é? Então, qual é o critério algorítmico que é usado para isso? Ele afronta determinados direitos? É importante que nós saibamos quais são esses critérios, digamos assim, protocolos e resposta a casos de crise, não é? Aqui no caso no caso do brasileiro, a crise instaurada nas escolas, diversas mensagens circularam por meio do WhatsApp, por exemplo, dizendo que tal escola ia ser atacada tal dia. Quem não lembra do fatídico dia que todas as escolas resolveram fechar porque havia rumores de que alguém ia chegar lá com uma arma e atacar a escola e matar crianças e professores, etc. Então, que medidas as plataformas adotam nesses cenários e nessa conjuntura? Então, a implantação de uma estrutura reguladora, não é? Cria-se o Comitê Europeu de Serviços Digitais, dever de cuidado. Então, no fundo, você tem ali uma série de regras que atribuem novas modelagens de responsabilização para essas plataformas, que acabaram sendo também fontes de inspiração, como a regra geral de proteção de dados europeia foi para a LGPD. O Digital Services Act e o Digital Markets Act também estão servindo de inspiração para o debate regulatório brasileiro feito no 2630. Mas agora é isso, como foi exibido aqui. A gente não sabe qual vai ser o futuro do novo texto que vai vir nesse novo grupo de trabalho. Foram 4 anos aí de debates, negociações e tensões sobre como deveria ser esse texto. E amadureceu-se uma modelagem desse texto nesses 4 anos. Será que nós vamos ter que esperar mais 4 anos para isso? Poderemos ficar mais 4 anos a mercê e reféns de posturas como essa, por exemplo, do Elon Musk e de todas essas plataformas. Então,
internacionalmente, o Brasil está alinhado aos debates globais que estão sendo feitos. Há um debate global de responsabilização dessa plataforma. Na América Latina, isso também não é diferente. O problema é que isso não pode ter requintes de censura e de cerceamento de liberdade de expressão, né? Como alguns governos tentam fazer quando implementam alguns projetos, né? El Salvador, Nicarágua, Guatemala, por exemplo, olhando aqui para a América Latina, não é? Quando eles restringem determinada circulação de determinados conteúdos. Então, no fundo, o debate brasileiro não está seguindo essa lógica, ele está seguindo uma lógica republicana, de entender a importância dessas plataformas. Só que é uma disputa política e também ideológica, porque, como eu falei lá no começo do primeiro bloco, setores organizados da centro, da ultradireita conservadora estão organizados e criam engajamento a essas plataformas, dão muita audiência a essas plataformas, não é? A essas redes sociais. As redes sociais tornaram a arena de debate e de disputa dentro de uma concepção política do que deve ser o Estado democrático de direito brasileiro. Marcos, e principalmente no ano eleitoral, né? Por mais que sejam eleições municipais, mas a gente tem reflexos, né, Arthur? Também, não só aqui no Brasil, mas também em outras regiões do mundo se tratando de eleições. E principalmente em 2024, os Estados Unidos, né? Que é realmente a principal eleição que a gente vai ter mundialmente. São as eleições nos Estados Unidos. E quais os efeitos que todo esse cenário de discussão do Musk aqui no Brasil, a aprovação do projeto de regulação de redes sociais lá na Europa, quais os efeitos disso para as eleições nos Estados Unidos, dentro desse contexto? Olha, dentro dos Estados Unidos, na verdade, é importante frisar, essa leitura de liberdade de expressão plena vem muito de lá. Sim. Vem muito de lá. É o Free Flow Information. Quem não lembra da teoria do Free Flow Information, que é a livre circulação de informação, não importa ela qual seja. É uma concepção teórica, constitucional, assim, muito cara para os norte-americanos, assim. É incrível. Só que tanto é que o debate regulatório que está sendo feito lá das plataformas tem um viés muito mais econômico do que por esse de combate à desinformação, não é? Então, eu creio que num cenário desse, onde você tem, dependendo dos candidatos que podem ocorrer, sem dúvida uma plataforma como o X, né, o antigo Twitter, pode trazer danos catastróficos para o debate, pode ocasionar lá, não é? Então, eu creio que é importante ficarmos atentos ao que pode acontecer. Eu não descarto a não influência, pelo contrário, eu acho que vai influenciar. Agora tem que ver como o americano se comporta mediante isso, né? Essas realidades brasileiras do Brasil, elas são diferentes, inclusive no próprio poder de consumo de informação, não é? Lá, nitidamente, como aqui se consolidou agora nos últimos tempos, você tem redes, né, de comunicação e rádio que são de ultradireita, de ultra-esquerda, de extrema direita conservadora. Então, resta nos ver, mas eu concordo que sim, vai influenciar e resta nos ver como isso vai se proceder aqui. E no Brasil, há uma previsão, né? O TSE já soltou uma regulamentação ampla sobre isso e tem amadurecido isso cada vez mais. Resta saber se essa regulamentação vai ser cumprida e como ela será. Marcos, a polarização política que a gente acompanha no Brasil, né, a gente está vendo que ela está sendo impulsionada novamente nesse momento que o Elon Musk falou sobre a política brasileira, ela vai seguir dificultando essa regulação das redes, ou a gente pode esperar que isso aconteça porque é um tema necessário, né? Você falou do impulsionamento que a política tem para esse tema, mas ela vai seguir sendo central nesse assunto, ou a gente pode esperar uma coisa mais voltada para o fato em si, né? A gente tem questão de violência, discurso de ódio, a presença de adolescentes, crianças nas redes sociais, então é um assunto muito necessário, mas a política vai continuar sendo central e essa polarização ela vai continuar comandando esse assunto nos próximos meses, anos, quem sabe? Eu não descarto isso, porque as redes sociais se tornaram uma grande arena de debate de organização da extrema-direita, de maneira geral. É o grande foco. Não à toa, vários grupos organizados nessas plataformas questionam os meios de comunicação tradicionais. Eles questionam isso.
não é? Eles não questionam no mérito eles questionam a veracidade, a verdade daquilo que é veiculado. Eu sou jornalista, tá? E vocês também. Eu acredito que nós temos diversos compromissos com aquilo que a gente publica, com aquilo que a gente veicula, com aquilo que a gente trabalha. E na rede social, nessas plataformas, você não tem isso. Cada um solta ali sua verborragia e, bom, fica valendo como verdade. Então, é um local sem filtro e que dá margem para diversos aspectos, inclusive para polarização política. E então, até, Marcos, nesse ponto que você coloca, o ministro Alexandre de Moraes ele fez uma manifestação, né, dizendo que essas regulações elas precisam ser aprofundadas justamente, ele colocou, né, abre aspas, que a internet não pode ser uma terra sem lei. Marcos, nosso tempo ele chegou ao final, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso Pauta 2. Muito obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade com a gente. Eu que agradeço. Vocês viram que o tema rende, não é? Passou rápido. Eu agradeço demais o convite e podem contar comigo para uma próxima aí. Agradecemos a presença do doutor na área de Comunicação e Sociedade, Marcos Urupá, doutor da Universidade de Brasília. Nós ficamos por aqui com o Pauta 2. Você quer sugerir algum assunto? Então mande uma mensagem para nós nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, vai lá, Sistema Sagres _ e deixe a sua mensagem colaborando aqui com a pauta para ser discutida. Até a próxima edição. Pauta 2 fica por aqui. Até a próxima.